E aí pessoal, aqui é o professor Felipe e agora eu vou resolver com vocês a questão 10 do nosso simulado de física, certo? Eu resolvi separar essa questão em dois momentos. O primeiro momento é quando o carrinho A parte da origem, tá? Então a questão fala que ele parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é nula, e ainda fala que ele parte com aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado. Isso significa que o carrinho A está em MRUV, tá? O segundo momento é quando esse mesmo carrinho A já está a uma distância D da origem, ok? Nesse momento, o que vai acontecer? Vai partir da origem um carrinho B com velocidade constante de 10 metros por segundo, ok? O B vai estar perseguindo o A, certo? E o que a gente pode tirar de informação desse segundo momento? A gente pode descobrir qual é a velocidade que A tem no ponto D, tá? A velocidade VA no ponto D. E como é que eu faço para achar isso? Eu aplico a equação de Torricelli. Aplicando a equação de Torricelli, a gente tem que a velocidade de A no ponto D vale 2 raiz de D, tá? A intensidade da velocidade de A vale 2 raiz de D, ok? E o que a gente pode montar com essas informações? A gente pode montar as funções horárias das posições nesse segundo momento, ok? Para A, já que o A está em MRUV, a função horária da posição vai ser dada por uma expressão quadrática, né? Por quê? Porque aí a velocidade não é constante, ela varia de maneira constante, né? Para B já vai ser diferente. B está em MRU, isso significa que a posição de B vai variar linearmente com o tempo, ou seja, a função horária da posição de B vai ser uma função do primeiro grau, certo? A gente já montou as funções horárias das posições para os dois carrinhos. E agora a gente vai fazer o que? A gente vai ver como é que vai ficar no encontro, tá? E o que a gente precisa ter para que haja um encontro? A gente precisa ter a posição de A igual à posição de B, correto? Foi o que eu coloquei aqui embaixo. Posição de A na esquerda, posição de B na direita. Passando tudo para um lado só, vai ficar essa equação do segundo grau que você já sabe resolver, tá? As raízes dessa equação vão te dar o quê? Vão te dar os instantes em que ocorre o encontro, certo? Para que não haja encontro, a gente tem que fazer o que com essa equação? A gente tem que fazer o delta dessa equação menor do que zero. Por quê? Porque quando o delta de uma equação de segundo grau é menor do que zero, as raízes dessa equação não existem, tá? Como as raízes dessa equação representam os instantes de encontro, quando a gente fizer o delta menor que zero, os instantes de encontro não vão existir. Isso significa para a gente que o encontro não vai ocorrer, tá? Então vou colocar aqui embaixo, ó, b quadrado menos 4ac menor que zero, tá? Desenvolvendo esse quadrado da diferença aí, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, a gente vai chegar nessa expressão, tá? Dessa expressão a gente pode simplificar 4D com menos 4D, vai ficar só menos 40 raiz de D mais 100 menor do que zero. Passa o 40 raiz de D para o outro lado, simplifica ambos os lados por 10 e divide ambos os lados por 4, certo? Então a gente vai ter que a raiz de D é maior que 10 sobre 4. Como é que eu faço para tirar essa raiz? Eu elevo ambos os lados ao quadrado, tá? Quando eu elevar os dois lados ao quadrado, ó, a raiz do D vai sumir de um lado e do outro lado vai ficar 5 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que é 25 sobre 4. Então, para que não haja um encontro, a distância tem que ser maior que 25 sobre 4 metros. Fechou? Essa é a resposta da nossa questão.